Bom dia! E o nosso destino de hoje é Curitiba. Nós viemos conferir a decoração de Natal e os espetáculos que estão rolando por aqui. São mais de 150 atrações espalhadas por toda a cidade. E um espetáculo inédito esse ano, o Disney Celebra, um Natal inesquecível. E também a comemoração dos 35 anos do espetáculo do Palácio Avenida. Toda a programação você pode conferir no site do Guia Curitiba. E o nosso roteiro vai passar por diversos pontos turísticos da cidade, falando um pouquinho sobre o local e também mostrando um pouco da decoração natalina. Vamos passar também por atrações iluminadas. E a gente já foi surpreendido aqui no aeroporto com uma decoração incrível. É o primeiro ano que o aeroporto faz essa decoração e a decoração são com capivaras gigantes, que é o símbolo de Curitiba. Vem com a gente conferir essa decoração aqui do aeroporto. A primeira parada do nosso roteiro é aqui no Bosque do Papa João Paulo II. Esse bosque é uma homenagem aos povos poloneses. E aqui tem uma réplica de uma vila polonesa, com casas de madeira, de pinheiro encaixadas. E nessas casas funciona uma loja de artesanato, essa aqui da frente o Museu da Imigração, aqui ao lado a capela, onde está uma imagem de Nossa Senhora que foi abençoada pelo João Paulo II quando esteve no Brasil. No centro é uma praça com a árvore de Natal e mais adiante uma outra casa que tem uma exposição de trajes típicos poloneses. É um lugar muito gostoso para passear, para fazer uma caminhada e nós vamos deixar mais imagens com vocês. Agora estamos no Parque Tanguá, um dos mais tradicionais de Curitiba. A palavra Tanguá é de origem tupi e significa Baía das Conchas. Aqui funcionou uma pedreira que foi desativada e se transformou nesse parque maravilhoso. E ele está todo decorado para o Natal. São duas árvores de 18 metros aqui dentro do parque e na entrada do parque também tem uma outra árvore de 18 metros. Aqui ao meu lado
o carrossel veneziano e fiquem com mais imagens do parque. Estamos aqui no Parque Tingui e essa parte é uma homenagem aos povos ucranianos. Esse memorial foi construído em comemoração ao centenário da migração ucraniana no Brasil. E aqui tem um pouco da tradição dos povos. No fundo nós vemos um mirante e também tem uma obra de arte de uma peçanca estilizada. A peçanca é um ovo pintado da tradição da Ucrânia na Páscoa. E fique com mais imagens do parque. O tingui é de origem indígena e significa nariz afinado. Diz a lenda que um cacique tingui que habitava a região aqui teria indicado aos colonizadores o local ideal para a construção da cidade de Curitiba. Aqui um monumento em comemoração aos 500 anos da vinda dos portugueses para o Brasil. E ali uma estátua do cacique Tingui. Fique com mais imagens desse parque maravilhoso. E agora estamos em Santa Felicidade, o bairro mais tradicional de Curitiba quando o assunto é gastronomia. Viemos almoçar em um restaurante que a gente ama e, claro, aproveitar toda a atmosfera natalina que tomou conta daqui. E agora estamos no Parque Barigui, o maior parque de Curitiba e um dos mais queridos pelos moradores e visitantes. O nome vem do tupi e significa Rio do Fruto Espinhoso, em referência às pinhas das araucárias que aqui ainda podem ser encontradas. É um espaço de natureza exuberante com lagos, flores e bosques. Entre as suas curiosidades está a réplica do jacaré do Papo Amarelo, que já foi bastante popular na região e hoje pode ser visto no zoológico da cidade.
É possível observar também colmeias de abelhas nativas sem ferrão e, claro, as famosas capivaras que conquistaram a simpatia dos curitibanos e se tornaram o símbolo de Barigui. Durante o Natal, Barigui se transforma em um cenário mágico com o Natal temático da Disney, uma experiência inédita na cidade. Além dos shows que infelizmente já estão com ingressos esgotados, há diversas atrações gratuitas que encantam o público, além de uma árvore de 35 metros de altura e várias experiências temáticas pensadas especialmente para as crianças. E para fechar o dia, o Palácio Avenida, uma construção histórica que já abrigou escritório, lojas, cafés, cinemas e bancos e que guarda parte importante da memória de Curitiba. No terraço do edifício está o tradicional Teatro Avenida, mas é nas janelas do prédio que acontece um dos espetáculos mais aguardados do Natal curitibano. O Palácio Mágico do Natal transforma a fachada em um palco vivo, e neste ano a apresentação é ainda mais especial, celebra os 35 anos do Natal no Palácio. A história acompanha a Bia, uma menina que descobre um mundo encantado escondido dentro do palácio. Ao lado do Papai Noel, ela embarca em uma jornada de fantasia, música e descobertas. O espetáculo ganha ainda mais emoção com o tradicional coral de crianças e adolescentes de instituições de acolhimento, acompanhados por anjos voluntários que dão voz e vida à magia natalina. E para completar, a decoração do palácio impressiona. São mais de 105 mil luzes de LEDs que iluminam a fachada e tornam o cenário inesquecível. Começamos o nosso segundo dia em Curitiba, no Bosque do Alemão, um espaço que celebra as tradições germânicas e guarda algumas das atrações mais encantadoras de Curitiba. Logo na entrada, tem uma réplica de uma casa alemã. O bosque também é conhecido pela Trilha de João e Maria, que narra o famoso conto dos irmãos Grimm. A Trilha de João e Maria ganha luzes e decoração especial, encantando crianças e adultos. A Casa Mila recebe microlâmpadas, enquanto estrelas de Belém iluminam os canteiros do jardim. Pela Casa Encantada, uma biblioteca infantil onde acontecem contações de histórias aos finais de semana. Torre dos Filósofos, um mirante em madeira com vista panorâmica da cidade e da Serra do Mar. O Oratório de Bach vira a Casa do Pão de Mel, adornada com doces natalinos e uma árvore de 10 metros em frente à fachada. Agora fiquem com mais imagens do Bosque Alemão. E agora nós estamos na Praça Barcelona, que tem uma vista incrível da cidade. E a cidade de Curitiba foi eleita em Barcelona em 2023 como a cidade mais inteligente do mundo e recebeu um prêmio, uma estatueta cuja réplica está aqui na praça. Fiquem aqui com mais imagens. Estamos na Praça Portugal, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nesse ano apresenta uma exposição de presépio gigante, reforçando a tradição e a espiritualidade que fazem parte da celebração natalina. Fiquem agora com as imagens da decoração natalina do Centro Cívico e da Praça Portugal. Agora estamos no Jardim Botânico, um dos cartões postais da cidade de Curitiba e também um dos pontos turísticos mais visitados. Aqui é a Estufa, uma construção em ferro
e com 3.800 vidros, e com vegetais e ornamentais da Mata Atlântica. E atrás de mim temos a Galeria das Quatro Estações. Essa estrutura de aço tubular com cobertura e geração de energia fotovoltaica. Lá dentro temos quatro estátuas de mármore branco que são importadas de Portugal e elas representam as 4 estações do ano. Vamos mostrar para vocês imagens mais detalhadas do que acontece lá dentro. E o jardim é em estilo francês, com um traçado geométrico da bandeira de Curitiba replicado 6 vezes. E as plantas são renovadas a cada estação. No bosque, lagos com carpas, a nascente do rio Cajuru, araucárias, cedro rosa e mais de 300 espécies de borboletas. E agora chegamos ao Museu Ferroviário de Curitiba. Instalado na antiga estação ferroviária, que hoje abriga o Shopping Estação, o museu é um verdadeiro portal para o passado. Logo na entrada, a sensação é de viagem no tempo. Os detalhes, os objetos, a atmosfera fazem você se sentir parte daquela época em que os trilhos eram sinônimo de progresso. O museu conta um pouco da história da ferrovia no Brasil. O acervo é riquíssimo, com itens da Rede Ferroviária Federal e obras de artistas paranaenses que ajudam a contar essa história de forma ainda mais viva e cultural. Mas o museu vai além. Ele revela como a ferrovia foi fundamental para o desenvolvimento do Paraná e para o Brasil. Mostra também como a exploração da madeira foi um dos principais motores da construção e operação das ferrovias, conectando cidades e impulsionando a economia. Agora fiquem com mais imagens do museu. E fomos conferir também a decoração natalina do Shopping Estação. O tema deste ano é Doce Natal da Capinista. Um verdadeiro mergulho em um mundo açucarado com cenários repletos de cupcakes, balas, pirulitos e muito mais. E não para por aí. Ao longo de dezembro, espetáculos especiais trazem ainda mais magia para toda a família. E seguimos para o Shopping Miller, onde a magia acontece na tradicional passarela que se transforma em uma fábrica de brinquedos, com duendes, muitas cartinhas e brinquedos, além do Papai Noel. A cada passo, o visitante é envolvido por cenários cuidadosamente preparados, que fazem dessa passarela
um verdadeiro símbolo natalino de Curitiba, uma tradição que emociona gerações e mantém viva a magia do Natal. Encerramos o dia no centro de Curitiba, onde a magia do Natal ganha vida em cada detalhe. A Praça Santos Andrade se transformou em um verdadeiro palco de emoções, reunindo famílias, turistas e curiosos que buscam sentir o espírito natalino da cidade. 2 espetáculos encantadores iluminam o cenário. No prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, o espetáculo Abrace o Mundo emociona com sua mensagem de união e esperança, reforçando o espírito natalino curitibano. A decoração impressiona, 2 árvores de 18 metros emolduram o prédio histórico, criando uma atmosfera única e especial. No centro da praça, uma árvore de 20 metros se ergue imponente, cercada por jardins repletos de decorações lúdicas e experiências interativas que fazem a alegria das crianças. E claro, não podia faltar a tradicional feirinha, que completa o passeio com sabores, artesanato e aquele clima acolhedor típico das noites de Natal. Já o Teatro Guaíra surpreende com um palco externo dedicado ao espetáculo A Inesquecível Fábrica de Emoções, onde música, dança e projeções na fachada transformam o espaço em uma verdadeira fábrica de sonhos. Curitiba mostra mais uma vez que sabe celebrar o Natal com grandiosidade e emoção. Fiquem agora com mais imagens da Praça Santos Andrade e deixe-se envolver por essa atmosfera inesquecível. E o Paço da Liberdade ganhou novos encantos neste Natal. O espaço histórico se transformou em um cenário de luzes e magia. Chegamos ao nosso 3º dia em Curitiba e, claro, não podia faltar uma visita a um dos lugares mais icônicos da cidade, o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como MUN. Considerado um dos maiores museus de arte da América Latina, esse espaço é muito mais que um museu, é uma verdadeira obra de arte em si. O edifício foi originalmente projetado para ser o Instituto de Educação do Paraná. Com o tempo, passou a abrigar secretarias do governo estadual e ficou conhecido como Edifício Presidente Humberto Castelo Branco. Mas a grande virada aconteceu quando o espaço foi transformado em um museu de arte. Para isso, recebeu adaptações e ganhou um anexo em forma de olho, que hoje é um dos símbolos mais marcantes da arquitetura moderna brasileira. O MUN é um verdadeiro ícone da arquitetura nacional. Com seus múltiplos espaços expositivos distribuídos em 3 andares, o museu já conquistou prêmios e reconhecimentos internacionais, consolidando-se como referência cultural e arquitetônica. Passeando por aqui, encontramos o espaço Niemeyer, dedicado ao legado do arquiteto, além de um amplo pátio de esculturas, diversas salas expositivas e, claro, o famoso túnel que nos leva diretamente ao olho, um ambiente único que proporciona uma experiência imersiva e inesquecível. Visitar o Museu Oscar Niemeyer é mergulhar na arte, na história e na genialidade de um dos maiores nomes da arquitetura mundial. Se você vier a Curitiba, esse é um ponto obrigatório no seu roteiro. Você sabia que Curitiba abriga o primeiro centro cívico do Brasil? Um espaço que não é apenas administrativo, mas também um marco histórico e arquitetônico,
que simboliza a cidadania e a identidade do Paraná. A ideia nasceu nos anos 1950, em um período de modernização e crescimento. O objetivo era concentrar os principais edifícios governamentais em uma única região, criando um verdadeiro centro do cidadão. O nome Centro Cívico carrega um significado profundo. É o espaço onde o cidadão encontra o Estado. Reconhecendo sua importância, o conjunto foi tombado como patrimônio urbano e arquitetônico, preservando sua história para as futuras gerações. A inauguração aconteceu em 1953, durante as celebrações do centenário da emancipação política do Paraná. Um momento que marcou não apenas a história do Estado, mas também a arquitetura e o urbanismo brasileiro. E a Praça 19 de Dezembro é um marco histórico e simbólico, referência para o nascimento político do Paraná e o elo entre o Centro Antigo de Curitiba e o moderno Centro Cívico. Na praça ergue-se um obelisco com inscrições comemorativas ao centenário da emancipação política do Estado. E ela abriga também esculturas emblemáticas. A estátua de um homem nu voltado para o horizonte representa o homem paranaense olhando em direção ao futuro. Já a estátua de uma mulher nua, originalmente destinada ao Tribunal de Justiça, completa o conjunto artístico. Outro destaque é o mural de pedras em duas faces. De um lado, o granito em alto relevo, do outro, os azulejos azuis e brancos. Juntos, retratam episódios marcantes da história do Paraná. E agora estamos na Praça Japão, um espaço que não é apenas um ponto turístico, mas um verdadeiro memorial vivo da imigração japonesa, celebrando a chegada dos primeiros imigrantes a partir de 1910. Logo na entrada, somos recebidos pelo tradicional portal japonês, símbolo de passagem e acolhimento. Um largo com carpas, as cerejeiras e a lanterna esculpida em pedra. No centro de um dos lagos, a escultura de Buda. A Praça Japão também é palco da arte contemporânea, o espaço Tomiotaki e uma obra da renomada artista, reforçando a ligação entre memória e a criação artística. Além disso, o memorial oferece experiências únicas, uma biblioteca que guarda histórias e saberes, a casa de chá que nos conecta às tradições milenares e a Casa da Cultura. Fiquem agora com mais imagens da Praça do Japão. E o Memorial de Curitiba é um espaço moderno projetado para receber exposições, apresentações musicais e cênicas, além de preservar e expor a rica história da cidade. Em seu acervo encontramos obras expostas em caráter permanente que contam histórias e revelam a identidade cultural de Curitiba. Logo na entrada, é impossível não se impressionar com a escultura do bicentenário da independência do Brasil. E encerramos o dia no Passeio Público, o parque mais antigo e mais central de Curitiba. Ele foi o primeiro zoológico da cidade e abriga pequenos animais que aqui permaneceram, além de espécies de plantas nativas e exóticas, e vários lagos com carpas. Nesse Natal, recebeu uma decoração especial, uma árvore gigante e iluminação nos portões da entrada, que são originais e históricos, inspirados no portão de cemitério de Cães de Paris. Ele possui um coreto digital e aqui um espetáculo inédito e encantador. Um sonho de Natal na Ilha das Ilusões, tendo como protagonistas a simpática família Capivara, que já é símbolo de Curitiba. E nos despedimos de Curitiba na tradicional árvore da Rua 15 de Novembro. E assim nós concluímos nosso roteiro em Curitiba. Infelizmente não foi possível mostrar tudo que a cidade oferece, porque a nossa estadia era curta e tem muita coisa aqui para conhecer, para ver, muita beleza. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo roteiro.